Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Senhor meu Deus e meu Pai, para a Tua glória, eu te peço, e em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha revelar a Tua palavra neste momento aos Teus filhos que vão me ouvir e vão me assistir. Para a Tua glória, Senhor, revela a Tua palavra para que ela não volte para o Senhor vazia, para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão, pois centenas, milhares de filhos de Deus, de ovelhas, estarão me assistindo e me ouvindo neste momento, em várias cidades, em vários estados, em vários lugares da face da terra. Eu te peço, Senhor, eu rogo não por mim, mas pela Tua igreja, pelo Teu povo, pelos Teus filhos, pelas Tuas ovelhas que vão me assistir nesse momento, que vão me ouvir nesse momento, a leitura, a pregação, o ensino, a explicação da Tua palavra. Revela para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Eu nasci, diga, para a glória do Senhor, predestinado estou, diga pela fé, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Para o Senhor, para o Senhor, diga papai. Pode sentar, ovelhas, pode se assentar. Graça e paz a todos vocês aqui no MGA Santo André, São Paulo, Brasil. Graça e paz a vocês aí do MGA em outras cidades, em outros estados e até em outras nações, outros países. Você que tem recebido esta graça e este apostolado, glória a Deus pela sua vida. Levante as mãos, vocês aqui na igreja, levante as mãos. Digam todos, eu recebo a graça e o apostolado. Por amor do seu nome, ó Senhor, para a obediência da fé, entre todos os gentios, nós recebemos a Tua graça e este apostolado. Amém? Mais uma vez, salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Ovelhas de Jesus, Igreja de Cristo, povo de Deus, eleito, escolhido desde antes da fundação do mundo. Filhos de Deus que foram comprados em Cristo pelo sangue do Senhor, que estão espalhados em toda a face da terra. Hoje eu quero fazer uma ministração muito importante, importantíssima, que vai te abrir os olhos espirituais, para que você veja, entenda e compreenda que há coisas erradas no meio do povo de Deus. E essas coisas erradas precisam serem consertadas, né? Um filho de Deus não pode andar para o resto da vida errado, principalmente na doutrina.
Porque a salvação não é pela doutrina. É bem verdade que a salvação não é pela doutrina. Mas não é porque a salvação não é pela doutrina que nós vamos andar em doutrina errada. Senão vamos estar aqui acendendo vela e sacrificando animais, né? Porque não é pela doutrina mesmo que é salvação. Mas não é por aí, né? Somos salvos pela graça de Deus, não é pela doutrina, mas é a doutrina que nos conduz no caminho da paz, no caminho de Deus corretamente. Coloque a sua mão na Bíblia e diga comigo assim: Senhor, eu recebo nesta noite a revelação e o perfeito entendimento da Tua palavra. Que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo, que habita em mim, me dê o perfeito entendimento da Tua palavra. Amém? Ovelhas, o que eu vim ensinar nessa noite, o apostolado dessa noite, ele vai te mostrar, vai te ensinar aqui na igreja, vocês na igreja e vocês que me assistem, em qualquer lugar da face da terra. Vai te ensinar o óbvio, o lógico, o coerente, a razão, o racional. Porque Deus, mesmo sendo Espírito e você não vendo Deus, mesmo Deus sendo Espírito e você não vendo Ele, a fé, que é algo abstrato, que você não pode ver a fé, não pode tocar na fé, mesmo assim, é algo lógico, é algo racional, é algo coerente. Por exemplo, quantos na face da terra, e eu estou me referindo aos filhos de Deus, principalmente aos evangélicos, né, que estão com a Bíblia nas mãos. Quantos, porque nós fomos um desses um dia, quantos estão na face da terra com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia às vezes, mas não entende a Bíblia? Se você lia a Bíblia antes e não entendia, quem aqui já chegou? Você lia e não entendia? Você não entendia? Você chegou a ler algumas vezes e não entendia nada. Então eu vou te ensinar um segredo profético e apostólico, um segredo espiritual para você que está me assistindo, que está em qualquer lugar da face da terra. Eu vou te ensinar um segredo para você entender a Bíblia. E o segredo para se entender a Bíblia, começa por aí. Primeiro é preciso conjugar os verbos. Verbo. Eu sou, eu fui, eu irei. Verbos. Para se entender a Bíblia, começa por aí. Para se entender a Bíblia, primeiro é preciso conjugar os verbos. E depois de conjugar os verbos, é preciso crer no que está escrito. Porque o que está escrito não pode estar errado. Amém? Quem aqui crê na Bíblia, dá um sinal. Você não crê na Bíblia? Eu vou ler alguns textos da Bíblia. Confere na sua Bíblia. Você vai ver que é igual, a mesma coisa. Então, eu vou te mostrar alguns textos que eu separei, versículos da Bíblia, e você vai ver que eu não vou aumentar, não vou acrescentar e nem vou tirar. Mas você vai perceber que quando você conjugar o verbo e crer no que está escrito, na hora você entende a Bíblia, na hora, não é depois de um mês. Então eu vim te mostrar, após ler alguns textos, que a teologia tradicional, atual, está equivocada a respeito de Deus. Com esse ensino que eu vou trazer, vai ficar claro, vai ficar provado que a teologia tradicional, atual, está equivocada a respeito, está errada a respeito de Deus. A teologia, o estudo sobre as coisas de Deus, está equivocado. Eu vou mostrar, nessa ministração agora que eu vou fazer, eu vou mostrar e provar que das duas uma, que o sistema religioso, todas as igrejas, todas, não tira ninguém, não salvo ninguém, todas as igrejas evangélicas na face da terra, das duas uma,
ou não sabem da verdade, ou vivem, sabem, e vivem como se não soubessem. Porque a verdade é uma só. E a Bíblia é uma só. Ora, eu vou falar o óbvio, o racional. Se a Bíblia é uma só, então teoricamente, e eu estou aqui para ver se isso se coloca em prática na face da terra, amém? Se a verdade é uma só, a Bíblia é uma só, então teoricamente, todos têm que entender a mesma coisa, porque a Bíblia é uma só, amém? Não é a teoria? Alô, no Brasil, quanto que é 2 mais 2 no Brasil? 4. E lá no Japão, quanto que é 2 peixes mais 2 peixes? No Japão, quanto que é? 4. E nos Estados Unidos, quanto que é 2 peixes nos Estados Unidos mais 2 peixes? Quanto que é? 4. Então, 4, esse resultado é em qualquer lugar da face da terra. Na Arábia, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. 2 mais 2 é 4. Muda a escrita, muda a tradução, muda a língua, mas 2 mais 2 são 4, não tem como mudar isso. Ou seja, se a Bíblia, em outras palavras, se todas as Bíblias dizem que Jesus morreu pelos pecados, então todos têm que entender que não há pecado. Como é que uns entendem que não há pecado e o outro não entende? Se a Bíblia é a mesma, se 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Se Jesus morreu para salvar, então se morreu para salvar, está salvo. Como é que uns entendem que está salvo e o outro acha que não está salvo ainda? Então o que eu vim mostrar? Que a teologia tradicional está equivocada a respeito de Deus. E não tenho medo de falar não. A teologia batista, a teologia metodista, a teologia presbiteriana, a teologia pentecostal, a teologia está equivocada. A teologia católica está equivocada, das duas uma. Ou não conhecem, não sabem, mas uma igreja com mais de 100 anos não vai saber? Muito tempo, 100 anos para falar que não sabe, né? Ou então, está vivendo como se não soubesse. Ou não sabe, ou está vivendo como se não soubesse. E então sou obrigado a fazer essa mensagem. A teologia tradicional está equivocada a respeito de Deus, principalmente a respeito da nova aliança, da graça de Deus. Porque a fé, vou falar a mesma frase, a fé, mesmo sendo algo abstrato, que você não pega, que você não vê, é igual ao amor, você não tem como pegar no amor, você não tem como pegar na felicidade, você não tem como pegar no respeito, na consideração, são coisas abstratas, que você não tem como pegar, você não tem como ver. Assim também é a fé, você não tem como pegar na fé. Mas a fé, ela é racional. Se no Brasil 2 mais 2 são 4, em qualquer lugar da face da terra, 2 mais 2 tem que ser 4 também. Se Jesus no Brasil morreu para perdoar os pecados, e todas as Bíblias dizem isso, então em qualquer lugar da terra, ele morreu para perdoar o pecado. E se ele morreu para perdoar o pecado, você está perdoado. É esse que é o resultado de ler a Bíblia. O resultado tem que ser esse, não tem outro resultado. Como é que no Brasil 2 mais 2 é 4 e no Japão 2 mais 2 é 3,5? Não tem como. 1, 2, 3, 4. Isso aí em qualquer lugar é 4. Então em qualquer lugar tem que se entender o que está escrito. Agora, antes de eu ler os textos, depois de 22 anos de ministério, estamos em julho de 2015, depois de 22 anos de ministério eu percebi uma coisa. Que há uma soberba e um orgulho nas igrejas mais velhas. Por quê? Porque parece que fica meio mal ter que revogar coisas erradas ou raciocínios errados. Me parece, que eu leio muito a Bíblia, estudo muito sobre muitas coisas, me parece, e para mim está claro, que as denominações, que o povo de Deus na terra se equivocaram dessa razão, dessa lógica de 2 mais 2 é 4. Me parece que eles se equivocaram e agora
estão se despertando, pois estão ouvindo a graça. Há mais pregadores da graça na terra. E então fica claro o quê? Que estão com vergonha de revogar que 2 mais 2 é 4 e não 3,5, como por anos vem falando que é 3,5, e a graça prova que 2 mais 2 é 4. O que eu vim falar nessa noite? A teologia está equivocada a respeito de Deus. Não, mas eu fiz teologia, não está não. Então você tem que pregar o lógico, o racional, a coerência. Principalmente nas posições verbais. E eu vou ler algumas posições verbais da sua Bíblia. Eu vou te mostrar. Pastor, mas se tiver errado. Primeiro, se tiver errado, não foi eu que escrevi. Porque é a palavra de Deus que eu vou ler, não a palavra de Marcos Gomes. Tá claro? Então, se tiver errado, não foi eu que escrevi. E se tiver errado, então não é digna de aceitação. Nem nessa igreja, nem em lugar nenhum. E se tiver errado, também o teólogo não pode estudar, porque está errado. Certo? Então não está errado, porque é a palavra de Deus. Amém? Se não está errado, está certo. Se está certo, alguém está errado. Alô, se a palavra está certa e estão pensando de outra forma, se a palavra está certa e estão pregando de outra forma, se a palavra está certa e estão ensinando de outra forma, então quem está errado não é a palavra, são eles. Como eu, um dia, estava errado. Apóstolo, o que você fez? Eu parei de pregar o errado. Não é? Eu sou filho de pastor, eu parei de pregar o errado. Eu parei de ensinar o errado. Eu parei de crer no errado. Mas antes eu cria, mas lendo e vendo, eu vi que eu estava errado. E a Bíblia estava certa. Então o que eu fiz? Eu parei de crer do modo errado e comecei a crer do modo certo. Eu parei de pregar, de ensinar do modo errado. E o que eu fiz? Comecei a ensinar e pregar do modo certo. Simples. Mas me parece que uma igreja com velha, já antiga, parece que não tem cara, né, para chegar publicamente e pregar e ensinar a verdade. Por exemplo, a igreja católica, que é uma igreja que também tem uma Bíblia na mão e também tem faculdade teológica, né? É uma igreja que não tem coragem de ensinar a verdade da graça de Deus em Cristo. Não tem coragem de ensinar. Ensina uns pedacinhos. Mas não ensina a verdade. Porque se for ensinar a verdade plenamente, vai ter que tirar todos os rudimentos e obras mortas que tem na denominação católica romana. Vai ter que tirar. Se for pregar e ensinar como está escrito. Quem está me entendendo? E por aí vem a Igreja Batista. Vem quadrangular, vem universal, vem mundial, vem todo o sistema religioso. Se for pregar e ensinar como está escrito, vai ter que revogar muitas tradições. Daí que eu cheguei nesse entendimento. Então tem vergonha? É vergonha? É soberba ou é orgulho? Por quê? Se é verdade e então tem que parar de pregar o errado, de ensinar o errado, para pregar como está escrito. Quem está entendendo o meu raciocínio? Porque eu vou te mostrar alguns textos na Bíblia. Por exemplo, abre aí a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1. O tema: a teologia tradicional está equivocada a respeito de Deus. Sou obrigado a usar esse tema. Não está equivocada? Então, se não é a teologia que está equivocada, então os pastores são falsos pastores. Se a teologia está correta, como diz a Bíblia, então os pastores que estão pregando são falsos pastores, falsos pregadores. Por quê? Pregam coisas que a Bíblia não diz, ou então estão fora do tempo atual da Bíblia. Pode ser. Ou seja, nós não estamos antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus nascer, nós não estamos antes. Nós estamos depois de Jesus nascer, morrer e ressuscitar. Não é isso? É ou não é verdade? Nós não estamos depois? Se nós estamos depois, então a pregação, o ensino e o modo de viver não pode ser como quem estava antes de Cristo. Você consegue me entender? Consegue me entender?
o que eu estou falando não é racional? É ou não é? Vou falar de novo. Estou até dando uma de mané. Se nós estamos depois de Cristo, e é claro que estamos, quem que não sabe disso? Estamos no século 21. Jesus já morreu há mais de 2000 anos e já ressuscitou. Logo, estamos depois de Cristo. Amém? Se estamos depois, e estamos mesmo, não podemos pregar e ensinar e viver como aqueles que estavam antes de Cristo. Amém, abençoados? Então, se estamos depois, e estamos, quando digo estamos, é toda a humanidade. Toda a humanidade está depois de Cristo, hoje. Se estamos depois e estamos mesmo, então, na verdade, na teoria, e o certo é ser na prática. Na teoria, na verdade, ninguém poderia pregar e ensinar como se estivesse antes. Por exemplo, o templo de Salomão. Um templo de Salomão, um templo da graça? Se o Salomão era antes de Cristo e nós estamos depois de Cristo, levante a mão quem está entendendo. Eu estou te chamando na razão. Eu estou te chamando no racional. Como é que alguém hoje pode querer pregar, ensinar e viver como se fosse Salomão? E aí vai entrar um monte de heresia, um monte de apostasia. Porque os gentios de hoje, deste Novo Testamento, dessa nova aliança da graça na qual estão até se vestindo de levita. Porque diz que o templo é de Salomão. E isso, além de ser uma heresia, entra em apostasia. Quem está entendendo? Estou só te dando um exemplo. E como é que uma pessoa que está depois de Cristo está pregando e ensinando e vivendo como se estivesse antes de Cristo? Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. É só um exemplo, mas tem muitos exemplos. Aí entra batismo, entra a Páscoa judaica, entra a unção com óleo, entra subidas no monte. Eu poderia dizer para vocês aqui, está na Bíblia, eu poderia dizer, eu subo no monte porque Elias também subia no monte. Eu posso falar isso. A Bíblia não diz que ele subia no monte? Só que diz isso no Velho Testamento, antes de Cristo. E nós estamos depois de Cristo. E depois de Cristo, nenhuma formiga subia no monte. Quanto mais um cristão. Não existe subir no monte na nova aliança, no Novo Testamento, no novo pacto. Na graça de Deus não existe alguém que subiu no monte na nova aliança. Agora, falar que eu subo no monte porque Elias subiu, e a Bíblia fala que ele subiu, fala mesmo. Mas nós temos, como homens de Deus sinceros e verdadeiros e tementes a Deus, temos que nos posicionar no tempo da Bíblia. Nós estamos antes de Cristo ou estamos depois de Cristo? Depois. Se estamos depois, então eu não posso pregar, nem ensinar, e nem viver, e nem simular como se estivéssemos antes de Cristo. Só quem está entendendo, por favor. Então diga comigo bem forte. Para se entender a Bíblia, primeiro é preciso, fala bem devagarzinho assim, conjugar os verbos. Porque quando você aprender ou começar a conjugar os verbos, você vai ver que as denominações evangélicas estão tudo errado. A religião está tudo errado. O sistema está tudo, você vai ver, está tudo errado. Se você levar a sério o meu ensino e ler a sua Bíblia e conjugar os verbos, você vai ver, então estão me ensinando errado. Estão mandando eu fazer para ser quando eu já sou. Estão dizendo que se eu fizer isso eu serei quando eu já sou. Se você conjugar o verbo, você vai ver que estão ensinando errado. Daí o tema, a teologia tradicional está equivocada a respeito de Deus. Não está não, porque nós estudamos, nós sabemos que estamos no tempo da graça. Sabe, mas vive como quem não soubesse. É ou não é verdade? Por exemplo, 2 Timóteo 1, verso 9. Pegue a sua caneta, você que me assiste, pegue uma caneta e circule na sua Bíblia, ó. Posição verbal. 2 Timóteo 1, 9. Diz assim, ó. 2 Timóteo 1, 9. Que nos, olha o verbo, olha a posição verbal. Que nos salva. Presente? Não. Deus não salva. Que nos salvará. Futuro? Não.
Deus não salvará. Olha a posição verbal, isso aqui é língua portuguesa. Se você não conjugar o verbo, você vai morrer sem entender a Bíblia. Você não vai entender a Bíblia nunca. Ah, mas eu já sou crente há 40 anos, vai fazer 1000 anos. E você não vai entender. Ninguém entende a Bíblia por tempo de ser crente, por tempo de igreja. Você entende a Bíblia se você souber ler a Bíblia. Tem que saber ler a Bíblia. Mas como assim saber ler? Primeiro, você tem que conjugar o verbo. O verbo, olha aqui, ó. 2 Timóteo 1,9. Que nos salva. Quer ouvir? Nos salva? Não. Então não é presente. Não é nos salva. Nos salvará? Não. Então não é futuro também. E só tem 3 posições verbais. Na língua portuguesa, em qualquer língua da face da terra, só existe 3 posições verbais. Diga, passado, presente e futuro. Só existe 3 posições, não tem outra. 2 Timóteo 1,9. Se não é nos salva, presente, se não é nos salvará, futuro, só sobrou uma. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou. Circule na sua Bíblia. Nos salvou. Para aí. Agora eu vou explicar por que o verbo está no passado. Não adianta eu ler o restante se eu não explicar. E como não adianta você ler o restante se você não entender o que você está lendo? Você precisa conjugar o verbo. Entender por que o verbo está no passado. Salvou. 2 Timóteo 1,9. Por que não está escrito no salva? Porque os evangélicos falam o quê? Que tem gente sendo salva hoje. Eles não falam isso? Olha, ontem 3 pessoas aceitaram Jesus e elas foram salvas. Eles não usam essa expressão? Não tem ninguém sendo salvo. Não tem como. Não tem mais ninguém sendo salvo. Ah, pastor, como é que não tem ninguém sendo salvo? Se ontem mesmo 10 pessoas aceitaram Jesus, eles não foram salvos? Claro que não, pessoal. Não tem mais ninguém sendo salvo. Porque se tem alguém sendo salvo, então Jesus está morrendo. Ainda. Mas ele vai estar morrendo desde 2000 anos atrás? Sendo que a morte dele foi uma vez só? Agora eu vou falar de teologia. Agora eu vou falar de Deus, logia, o estudo sobre Deus. Agora eu vou falar. Por que não tem mais ninguém sendo salvo? Por quê? Porque em João 19, 28 e 30, Jesus disse, tudo já está consumado. Então Jesus morreu na cruz para salvar e ressuscitou. Ou seja, comprovando o que ele veio fazer, que ele veio para salvar. Paulo entendeu, por isso que Paulo escreveu no passado, salvou. Por quê? Porque Paulo está entendendo que quando Jesus morreu, sua morte fez o quê? Salvou. Aí você fala, mas eu não tinha nem nascido. Como que ele salvou se eu não tinha nem nascido? Você não pode falar isso? Você pode pensar, né? Mas como que ele salvou se eu não tinha nem nascido? Porque ele não salvou aquele que nasceu, que é a sua carne. Ele salvou o seu espírito, que estava destituído da glória de Deus por causa do pecado de Adão. Isso é teologia que eu estou ensinando. Então, quando Jesus morreu, o espírito que estava destituído de Deus por causa do pecado de Adão, esse espírito foi o quê? Salvou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o espírito estava destituído. Romanos 3, estava destituído. Então esse espírito foi salvo, foi reconciliado, foi abençoado, foi liberto, foi justificado. Quem? Esse espírito. Estão entendendo? Por isso que Jesus disse, João 19:30, tudo está consumado. E Paulo escreveu, nos salvou. Aí você fala, mas eu não tinha nascido. Mas ele não salvou a carne que nasce e morre. Ele salvou o espírito, que é eterno. Então, como nós nascemos depois da morte e ressurreição de Jesus, nós já nascemos salvos. Por isso Efésios 2:8 diz o verbo no presente, pela graça sois salvos. Por quê?
Efésios 2:8, prepare suas mãos para aplaudir a Deus. Por que Efésios 2:8 diz pela graça sois no presente? Por que diz pela graça sois salvos? Porque segundo Timóteo 1:9 diz que ele já nos salvou. Se ele já nos salvou, nós somos o quê? Salvos. Agora eu vou mexer na teologia tradicional, provando que está errado o raciocínio deles. Provando que está errado. Se, segundo Timóteo 1:9, diga, nos salvou. Se Efésios 2:8 diz, sois salvos, diga, somos salvos. Então, por que o batismo nas águas, dizendo que quem se batizar vai ser salvo? Se, segundo Timóteo 1:9, nos salvou, e Efésios 2:8, somos salvos. Então o batismo nas águas depois de Cristo já não se encaixa mais, já não tem mais lógica o dizer batiza para ser, porque nós já somos. Só quem entendeu, só quem entendeu. Eu conheço a verdadeira teologia. Agora eu quero ver alguém provar o contrário, que o meu raciocínio está errado. Porque o meu raciocínio é eximiamente bíblico. Se o meu raciocínio está errado, então a Bíblia está errada. Porque eu estou raciocinando em linha com o que está escrito. Ou seja, segundo Timóteo 1:9, nos salvou. Efésios 2:8, somos salvos. Por quê? João 19:30, porque tudo já está consumado. João 19:30, se tudo já está consumado, Efésios 2:8, somos salvos pela graça. Por quê? Segundo Timóteo 1:9, porque ele nos salvou. Então já não há mais nada que tenha que se fazer para que seja salvo, porque ele já nos salvou e nós já somos salvos, porque tudo já está consumado. Quem vai me provar o contrário que está errado isso aí? Essa é a verdadeira teologia. Então uma igreja em graça, genuína, veridicamente em graça, não pode, não é que não faz, não pode fazer batismos. Não pode. Por quê? Porque seria apostasia, apostatar da fé, se afastar da fé. Você imagina como que eu, entendendo a morte de Jesus, o porquê que ele morreu? Diga por fé, diga, eu estou entendendo por que Jesus morreu. Diga, por quê e para quê? Então uma igreja em graça, um ministério em graça, não pode fazer batismo em águas. Por quê? Porque estaria pisando em cima do sangue de Jesus, anulando a graça de Deus, pisando em cima da morte de cruz. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Abre aí 1 Coríntios 1. Olha como que as coisas... Deixa o Timóteo aberto, hein? 2 Timóteo 1:9, deixa aberto. Olha aí 1 Coríntios 1. Por isso que Paulo... Tudo tem resposta, irmão. Tudo tem lógica. Não é chaveco, não é moda, não é um momento da vida, não é uma fase. É lógica, é raciocínio, é culto racional. Ninguém aqui é manipulado, ninguém aqui tem lavagem cerebral, é raciocínio. Eu sou salvo porque Jesus morreu para me salvar. Eu não sou salvo porque alguém falou que sou salvo. Sou salvo porque ele morreu para me salvar. Se ele morreu para me salvar, eu sou salvo. Isso é lógica, é coerência. É fácil entender isso. Agora, mas me ensinaram. Então você tem que deixar o que te ensinaram para ficar com o que está escrito. Posso ouvir um amém? Porque também me ensinaram. Eu sou filho de pastor. O que você acha que me ensinaram? Que quem não se batizar não vai ser salvo. Eu nasci e cresci ouvindo isso. Não é o que o senhor ouvia? O senhor não ouvia isso antes? Que quem não batizar não vai ser salvo? Eu cresci ouvindo isso. Só que o Espírito Santo me mostrou na Bíblia, me provou que esse raciocínio estava errado. Estava e está errado. Claro que está errado. É a mesma coisa de dizer que quem não toma Santa Ceia não tem comunhão com Deus. Dizer isso é uma heresia falar isso aí. Eu tenho coragem de desafiar o sistema. Claro, porque eu conheço a Bíblia. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade libertou minha mente da religião falsa, dos falsos ensinos. A verdade libertou minha mente. É uma heresia dizer
quem não participar da Santa Ceia não está em comunhão com Deus. Isso é uma heresia gravíssima. Como é que não está em comunhão com Deus, se nessa nova aliança, segundo Coríntios 5,18, diz que os filhos de Deus já foram e estão reconciliados com Deus em Cristo? Como é que não está em comunhão se já foi reconciliado? E vou indo além. Como é que não está em comunhão se Coríntios 3,16 diz que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo que habita em nós? Quer dizer, não está em comunhão e o Espírito Santo habita nele. Que heresia louca que é essa? Está vendo que não se encaixa mais? Não se encaixa. Então a teologia tradicional está errada. Só quem está entendendo. Como é que pode dizer que não está em comunhão com Deus quem não come o pão e não bebe o cálice? Como pode dizer isso? Se está escrito, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E se une como? Em Cristo. Como? Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez. Não foi nós que nos unimos ao Senhor. Foi Ele que nos uniu a Deus. Ele que nos reconciliou. Então como que alguém pode dizer que quem não tomar Santa Ceia não está em comunhão com Deus? Que heresia louca é essa? Só quem está entendendo. Olha aqui, voltando ao batismo. Como que não tem lógica batizar alguém para falar, olha, agora você está salvo. Isso é heresia e apostasia ao mesmo tempo. A pessoa que batiza alguém, ele está afastando essa pessoa da fé. Qual fé? A fé em Cristo. Para levar a pessoa a crer no quê? No batismo. O que é apostasia? Diga, apostasia. É afastar-se da fé. Se eu levar uma pessoa para batizar, ou se eu batizar uma pessoa e falar, agora você está salvo, eu estou levando ele para apostasia. Eu estou afastando ele da fé. Por quê? Porque ele é salvo em Cristo, não porque ele batizou. Alô, como que são os evangélicos na terra? Eles creem que são salvos porque eles se batizaram. Eles não creem que são salvos porque estão em Cristo. Creem que são salvos porque batizou. Tanto é verdade que antes do batismo, eles acreditam que eles não eram salvos. Não é verdade? Não é o seu caso? Não foi o caso de vocês? Como que vocês pensavam antes? Bom, antes do batismo, eu não era salvo. Mas agora eu batizei, agora eu sou salvo. Então você não é salvo pelo sangue de Jesus. Você é salvo por causa do batismo, igual João Batista fazia? Que fé que é essa? Aí vai falar da Universal, que ensina as pessoas a colocar a fé num copo com água? Vai falar da Universal ou da Mundial, que ensina as pessoas a colocar a fé numa caneta, num tijolinho? Mas os evangélicos ensinam a pessoa a colocar a fé na água do batismo? Não é a mesma coisa? Isso é apostasia. Assim como a Universal, a Mundial e tantas outras levam o povo de Deus à apostasia, a acreditar em água, acreditar em pão, acreditar em suco, acreditar em óleo. Também qualquer denominação que leva a pessoa a crer que está salvo porque se batizou, isso também é apostasia. Porque nós somos salvos pela graça de Deus, porque fomos reconciliados com Deus em Cristo. Ou seja, pelo que Ele fez. Não é porque eu me batizei, é pelo que Ele fez. Só quem entende. Você está ouvindo o Evangelho como ele é. Ah, eu estou gostando. Glória a Deus pela sua vida. Eu não estou gostando. Ah, eu creio. Ah, eu não creio, eu não concordo. Irmão, você não concorda, mas você está ouvindo o Evangelho como ele é. Para mim não muda se você concorda ou não. Cabe a mim, como homem de Deus, temente a Deus e conhecedor da verdade, ensinar e pregar a verdade. Eu não posso fazer como esses pastores fazem, que estudam, porque se fazem teologia, estudaram. Estudam e vão na igreja e não ensinam a verdade. Porque não existe teologia que não ensina que a salvação é pela graça. Não existe. Todas ensinam isso. Que Jesus morreu para salvar. Como? Pela sua graça. Pela sua morte, fomos reconciliados com Deus. Pela sua morte. Não é pelo batismo. Já falei. E aí? Está claro para você? É pela morte de Jesus. Você foi salvo e está salvo por causa da morte de Jesus.
Não é porque você aceitou Jesus, não é porque você foi para a igreja, não é porque alguém orou por você, não é porque o pastor pôs a mão na sua cabeça, não é porque você se batizou, não é nada disso. Você está, a verdade nua e crua, você está salvo, ou melhor, só está salvo porque Jesus morreu e derramou o sangue na cruz por você, só por causa disso. E então essa morte e esse sangue derramado te reconciliou com Deus, porque você estava separado de Deus, por causa do pecado de Adão. Mas isso foi antes de você nascer. Você não se lembra porque foi antes de você nascer. O seu espírito estava separado de Deus. Mas Jesus morreu para quê? Segundo Coríntios 5,18, para reconciliar. Logo, você nem viu isso, você não tinha nascido. Quando você nasceu, o seu espírito já estava reconciliado. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido por você. Está claro ou não está claro? Esse é o único e verdadeiro e genuíno raciocínio do Evangelho. Agora você entende porque Paulo disse: ninguém se glorie em si mesmo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, ou seja, no que Ele fez. Agora você entende porque Paulo falou isso. Olha 1 Coríntios 1, veja na sua Bíblia. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 1, Paulo falou uma parte de quando ele não tinha o pleno entendimento, e a outra parte já quando ele recebeu o pleno entendimento. A parte que ele não tinha o pleno entendimento, 1 Coríntios 1, versículo 14. Aqui ele não tinha o pleno conhecimento, mas ele reconheceu como um homem de Deus, ele foi humilde e falou, Coríntios 1,14 ele falou: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Nenhum de vós quem? Os coríntios. Aí, ele não podia passar por cima, né? Porque ninguém pode apagar a história. Eu já fiz batismo também, irmão. Antes de conhecer a graça, eu já era pastor há 5 anos. Já tinha viajado pelo Brasil, pregado em várias igrejas, eu já tinha feito vários batismos, várias Santa Ceia, unção, eu tinha feito várias coisas, eu já tinha feito. Eu não tenho como apagar essa história. Ah, então você fez. Eu fiz, estou aqui, eu fiz, qual é o problema? Eu fiz. E por que você fez? Porque eu não entendia, eu não conhecia a verdade, então eu fiz. Meu pai fazia e eu fiz também. Todo mundo faz, eu fiz também. Pronto, falei, eu fiz. Batizei, vigília, unção com óleo, eu fiz, Santa Ceia, eu fiz várias. Mas quando chegou o pleno entendimento e conhecimento, Deus deixou claro, opa, isso aí é judaísmo, hein? Na graça, na nova aliança pela fé em Cristo, não tem nada disso. Daí o Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus é espiritual. Tem nada a ver com essas coisas. Tem nada a ver com água, com fruta, com comida. Tem nada a ver com isso aí. O reino de Deus é outra coisa. Aí a graça foi revelada pela Bíblia. Não é alguém que me falou, não foi lavagem cerebral, não foi alguém que me chavecou, porque eu não sou bobo, não sou moleque, não sou criança, para ser levado por conversa. A Bíblia, na letra, ficou provado por A mais B o porquê que Jesus morreu na cruz, por mim e por vocês e por todas as ovelhas. Ficou claro por que ele morreu. Ele morreu para salvar, está salvo. Ele morreu para perdoar, está perdoado. Ele morreu para justificar, já está justificado. Porque se não tiver ainda, então ele morreu em vão. É ou não é verdade? Coríntios 1,14. Coríntios 1,14, Paulo falou: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Aí ele reconheceu, eu não posso pagar a história. Ele falou: senão a Crispo e a Gaio, lá em Atos. Então Paulo lá em Atos ele batizou Crispo e Gaio. Ele falou: não posso omitir isso aqui, senão vão achar que eu sou um charlatão, né? Quer dizer, eu estou pregando para não batizar, mas eu mesmo já fiz batismo. Então ele falou: Coríntios, eu dou graças a Deus que eu não batizei vocês, hein? Só batizei Crispo e Gaio. Ou seja, no tempo que eu não tinha entendimento, no tempo que eu estava com os judeus. Quem está entendendo? Olha o verso 15. Coríntios 1,15. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Eu fui batizado no nome de Paulo. Para que ninguém diga isso. Por que ele falou essa frase? Porque lá em Mateus 3, as pessoas recebiam o batismo de João Batista. Aí você foi batizado no quê? Você quer ver?
Deixa o Coríntios 1 aberto. Abre aqui em Atos. Deixa o Coríntios 1 aberto. Abre em Atos. Aqui, ó. Você quer ver? Depois, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 19. Abre aí. Quem já achou? Atos 18, desculpa. Na mesma página. Já achou Atos 18? Achou? Atos 18, versículo 24. Veja aí. Olha só por que Paulo falou para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Por que ele falou isso? Atos 18, 24. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Está claro ou não está claro? Então Paulo falou, ó, eu não quero que vocês falam que vocês foram batizados em meu nome, igual era o batismo de João, hein? O Apolo só conhecia até o batismo de João. Paulo disse, eu conheço muito mais que Apolo. Eu entendo muito mais que ele. Quem está entendendo? Então, naquele tempo, as pessoas falavam, eu fui batizado em nome de João. João Batista que me batizou. Agora não, mano. Paulo falou, não, eu não vou batizar não, porque senão alguém ia falar que foi batizado em meu nome. Volta para o Coríntios lá, 1 Coríntios, volta lá. 1 Coríntios. Estou te explicando porque que ele falou, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Coríntios 1,16. Como a história não pode ser apagada, Coríntios 1,16, Paulo diz, batizei também a família, porque ele não, eu estou vendo a consciência de Paulo. Você está entendendo? A pessoa, ele ia embora sem falar isso, aí depois as pessoas descobrem, nossa, o apóstolo Marcos Gomes já fez batismo, hein? Ele nunca falou nada, hein? Não, estou falando sim, eu já fiz batismo. Já batizei várias pessoas. Já batizei várias pessoas, não foi 5, 10, 15, já batizei várias pessoas. Fiz Santa Ceia, unção com óleo. Tá vendo? Você fazia. Sim, eu fazia, na ignorância, pensando que estava certo. Quando eu fui ver, era só uma tradição que eu estava seguindo, uma tradição evangélica, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. Tem nada a ver com o evangelho. Tinha mais judaísmo do que cristianismo. Estava tudo errado, então tem que parar. Coríntios 1,16. Batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se eu batizei algum outro. Alô, coloca o dedo no verso 17. Olha agora o entendimento de Paulo. Coríntios 1,17. Pois Cristo enviou-me não para batizar. Ele está dizendo assim, ó, eu não sou João Batista. João Batista era antes de Cristo. Eu estou depois de Cristo. João Batista é Mateus capítulo 3. Mateus 3, verso 6. Naqueles dias apareceu João Batista batizando e pregando arrependimento no Rio Jordão. Mateus 3, 6. Mateus 3, 11. João falou, eu vos batizo com água. Só que Mateus 3 é antes de Cristo. Ou seja, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Nós estamos depois de Cristo. Ele já morreu, já ressuscitou. Começou uma nova aliança, um novo pacto. A graça de Deus em Cristo Jesus. Tem mais nada a ver com o batismo em águas. Quem está entendendo? Então, por isso que Hebreus 6, olha a lógica. Por isso que em Hebreus 6, Paulo mandou parar com o ensino sobre batismo. Por quê? Porque era rudimento judaico. Hebreus 6, irmãos, deixando esses ensinos, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo, Hebreus 6, 1 e 2, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas, batismo, para com essas coisas, nós estamos debaixo de uma nova aliança, digam, tudo se fez novo. O problema dos evangélicos atuais era o mesmo meu problema. Qual? Ter parado no entendimento. Eles têm a Bíblia, como eu também tinha, mas pararam, como eu também tinha parado, pararam no entendimento. Eles vinham lendo de Gênesis, Levítico, Salmos, Isaías, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, pararam ali. Pode ver as pregações na televisão. Vê de sábado na televisão,
A pregação ou é na lei ou é nos livros históricos. Ninguém prega sobre Paulo. Ninguém ensina as cartas de Paulo. Essas igrejas grandes, famosas, a igreja lotada, cheia, ninguém lê um versículo das cartas de Paulo. É ou não é verdade? Procura na televisão. Vê se os bispos lêem algum versículo de Paulo. Vê se o R.R. Soares lê algum versículo de Paulo. Vê se o Macedo fala de Paulo. Vê se o Estevão Hernandes lê sobre Paulo. Vê se o Agenor Duque fala de Paulo. Vê o Valdemiro, vê se ele fala de Paulo. Algum texto de Paulo. De batismo em Cristo. De predestinação. Não lê? Eles pararam no máximo Mateus, Marcos, Lucas e João. Pararam ali. Porque se entrar em Romanos para frente, vai ver que de fato estamos debaixo de uma nova aliança. E que o judaísmo ficou lá atrás, antes de Cristo. Agora é uma nova aliança, o ensino é para a igreja. Não é mais uma pregação para qualquer um. O ensino é para a igreja. Por quê? Porque tudo já está consumado. Está claro ou não está claro? Se entrar em Paulo, vai ter que mudar a doutrina da igreja. 1 Coríntios 1,17, para terminar essa porta aqui. 1 Coríntios 1,17, Paulo falou: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo, ou seja, para que a morte de Cristo não seja em vão. O que ele está dizendo aqui? Olha, irmãos, eu batizei sim, ó, verso 14, eu batizei Crispo, Gaio, olha, irmãos, verso 16, eu batizei Estéfanas e a sua família, mas agora que eu entendi a graça, se eu batizar de novo, se eu continuar batizando, igual os evangélicos estão até hoje, eu estarei anulando a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo foi em vão, se eu estiver batizando ainda. Quem está entendendo? E agora você evangélico, você pastor, você bispo, você apóstolo, não sei, você obreiro, você evangélico das igrejas. Você suporta eu falar para você, e olha na sua Bíblia, ver se eu estou mentindo ou aumentando. Você suporta eu falar para você, Coríntios 1,17, que aqueles que ainda estão fazendo batismo, olha aqui, ó, Coríntios 1,17, ó, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou seja, estão anulando a cruz de Cristo. Por quê? Porque você é evangélico tradicional, batista, quadrangular, metodista, presbiteriano, você que é evangélico, pentecostal, o que se fala no meio evangélico? Depois que a pessoa batiza, dá um abraço nela e fala você, agora você está salvo. Não é isso que fala? Fala ou não fala? Então, publicamente, Coríntios 1,17, a última linha, estão tornando ou fazendo a cruz de Cristo em vão. Quem está entendendo, me dá um sinal. Mas a Bíblia fala de batismo. Eu sei, irmão, eu acabei de citar Mateus 3. Mas João Batista batizava. Eu sei que ele batizava. Mas grava essa frase: antes de Cristo. Mas Paulo batizou depois de Cristo. E eu também batizei depois de Cristo. Na ignorância. Sem conhecer a verdade. Sem entender o sacrifício de Jesus. Então eu batizava, pensando que agora você está salvo. Mas esse raciocínio estava errado. Está errado esse raciocínio. Por quê? Porque Jesus morreu para salvar. Por isso, Efésios 2,8, pela graça somos salvos. Porque ele morreu para salvar. Está claro ou não está claro? E eu não posso mais anular isso. Eu anulei na ignorância. Agora não posso mais anular. Diga comigo, o que é a ignorância? Diga isso. Olhem para mim. Você pode tomar um choque na tomada, porque você não sabe que está passando força ali, não é? Então você não sabe, você vai mexer na tomada, você toma o quê? Um choque. Porque você estava na ignorância. Depois que você toma um choque, quem aqui vai colocar a mão de novo? Não coloca mais? Porque você não está mais em ignorância. Chegou o conhecimento. Então eu tomei um choque, né? Batizando, jejum, Santa Ceia, subindo no monte, unção com óleo, diabo, esse negócio, porque eu estava na ignorância. Quando eu tomei o choque e conheci a verdade do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus,
nunca mais eu tomei choque. Porque eu conheci a verdade. Como é que eu vou agora fazer o errado? Quem está entendendo? Então volta lá no 2 Timóteo 1, onde eu estava, que eu vou terminar já a ministração. Eu comecei lá em 2 Timóteo 1. Eu vim mostrar na Bíblia que a teologia tradicional está equivocada a respeito de Deus, a respeito de Cristo Jesus. Porque, vamos falar a verdade, tem teólogo, eu tenho 47 anos, julho de 2015, 47 anos. Tem teólogos muito mais velhos que eu, 70 anos, 80, 90. Tem pastor muito mais velho que eu. Mas fala a verdade. Alguém dizer que a salvação é só depois que batizar pelas águas, isso é heresia. Não, mas em Marcos 16 diz, quem crer e for batizado. Mas eu ensinei aqui que existe 2 evangelhos. O da incircuncisão, que pela graça sois salvos, pela fé em Cristo, e o da circuncisão, que é o que tinha que batizar, tinha que cumprir a lei. Esse é o evangelho que Pedro pregava, o evangelho judaico, de Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quando a graça foi revelada a Paulo, Paulo entendeu perfeitamente que a salvação é pela graça de Deus. Até porque nem dá tempo de pregar para todos os seres humanos na terra e nem dá tempo de todos se batizarem para ser salvo. Prova disso foi o ladrão na cruz. Que estava na cruz, como é que ele ia batizar para ser salvo? Só quem entendeu. O evangelho da incircuncisão é muito mais inteligente, é muito mais racional, é muito mais eficaz do que o evangelho da circuncisão. Vou falar de novo. O evangelho, a Bíblia fala de 2 evangelhos, Gálatas 2. O evangelho da incircuncisão, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais eficaz do que o evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão diz o quê? Você tem que ir até a pessoa para ele aceitar Jesus, se batizar, para ele ser salvo. Não é? E o evangelho da incircuncisão? Você vai até a pessoa e fala, pela graça você é salvo. E se você chegar lá e ele já tiver morrido? Não tem problema. Jesus já morreu para ele ser salvo, pela sua graça. Pode aplaudir o Senhor. Quem está entendendo? Isso tira o peso de culpa de nós. Porque os que estavam nas igrejas evangélicas tradicionais, eu duvido que vocês não tiveram essa culpa. Eu duvido que vocês não tiveram. Você não pregou. E ele morreu porque você não pregou. E ele foi para o inferno porque você não foi lá pregar para ele. Ninguém foi para o inferno por minha culpa não, irmão. Eu não criei ninguém, eu não fiz ninguém. Eu não estou nem sabendo de nada. Eu estou livre de má consciência. Ninguém vai para o inferno por minha culpa. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como que é numa igreja da lei? Joga-se a culpa sobre as pessoas e vira uma condenação enorme. Nossa, eu senti de ir lá pregar, mas eu não fui. Oh, sabe quem morreu? Quem? Fulano. A consciência. Nossa, e eu ia lá pregar e não fui, hein? E ele morreu, eu não preguei, ele não aceitou Jesus, não se batizou, foi para o inferno por minha culpa. Não é o que eles pensam? Foi para o inferno como? Se Jesus morreu para reconciliar os filhos de Deus com o próprio Deus. Quem pode falar bem forte? Abba, Pá! Glória a Deus, quem está entendendo? Fique livre de má consciência. Você não tem culpa de nada, irmão. Quem está entendendo? Para terminar aqui, 2 Timóteo 1,9. Aliás, Paulo disse que o evangelho já foi pregado a toda criatura, né? Paulo falou em Colossenses. Já começa por aí. Que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Mas qual evangelho foi pregado a toda criatura? O evangelho da reconciliação.
2 Coríntios 5,18, que quando Jesus morreu na cruz, sua morte já reconciliou todos os filhos de Deus com o próprio Deus. O evangelho já foi pregado. Não é pregado de boca. Pregado quer dizer, concluído. Tudo está consumado, concluído. Quando ele morreu e ressuscitou, quem tinha que ser salvo, já está salvo. Quem vai nascer é da salvação, já nasce salvo. Então o evangelho já foi pregado. Quando? Na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Só quem entendeu. Papai. Agora nós estamos aqui vivos, pregamos o evangelho, não é para alguém ser salvo para ir para o céu. Porque se a pessoa é ovelha, já é salvo pela graça. Amém? Então por que pregamos? Para o homem carnal deixar as suas carnalidades, né? Para o ladrão se converter, a prostituta se converter, para o assassino se converter, para aquele que está vivendo na carne se converter, para a glória de Deus. Amém, abençoados? Para a glória de Deus. Então o evangelho é pregado hoje. Alô, mas qual é o evangelho que é pregado? Você quer ver? Abre aí em 2 Coríntios. Vamos deixar isso aqui mais claro ainda, vai. 2 Coríntios 5, abre aí. Vamos deixar mais claro. 2 Coríntios 5. Por que tem que pregar então o evangelho? Alô, se o evangelho já foi pregado e já é salvo pela graça, então por que nós temos que pregar ainda? Aqui, ó. 2 Coríntios. Engraçado que Paulo entendia essas coisas perfeitamente, né? E eu, como apóstolo, entendo perfeitamente e tenho por obrigação vir aqui e passar para vocês. Quem recebe esse apostolado? 2 Coríntios 5,18. Quem já achou, diga amém. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus que... Olha o verbo, hein? Olha o verbo no passado. Eu falei no começo da ministração. É preciso conjugar os verbos. Olha lá, ó. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, como? Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Alô? E nos reconciliou a palavra da reconciliação. Qual que é a palavra da reconciliação para quem já foi reconciliado? Alô? Qual é a palavra da reconciliação, do verso 19, para quem já foi reconciliado, no verso 18? Qual que é a palavra? Para de matar, irmão. Para de roubar, para de mentir. Você vai ler Efésios, Paulo fala, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais. O que ele está falando? Ele não está falando assim, ó, aceita Jesus para você ser salvo. Ele não está dizendo isso, porque já era salvo pela graça. O que ele estava falando? Você furta, para de furtar. Você mente, para de mentir. Vós sois a luz do mundo, são o sal da terra. Vocês são ovelhas, vocês são pessoas do bem. Vocês já foram reconciliados, vocês são ovelhas, filhos de Deus. Não minta, não engana, não usa droga. Não vai ser um bêbado, um pinguço, um cachaceiro. Viva para a glória de Deus. É essa que é a palavra da reconciliação. Quem está entendendo? Alô? Palavra da reconciliação não é falar para alguém aceitar Jesus para ele ser salvo. Porque salvo ele já é. Está claro ou não está claro? Palavra da reconciliação se prega o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é constrangedor. O evangelho da graça é constrangedor. A ovelha demasiadamente nas obras da carne, fumando, bebendo, se drogando, prostituindo, matando, roubando, assaltando, mentindo. A ovelha demasiadamente nas obras da carne. Aí você chega lá e fala assim, ô abençoado, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha, você já é mais que vencedor. Pela graça você é salvo. Isso acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa. É constrangedor. A pessoa, nossa, mano, eu fazendo tudo isso sou salvo pela graça? Nossa, eu tenho que criar vergonha na cara, né? Eu não posso mais viver mentindo, né? Eu não posso mais viver usando drogas, né? O Espírito Santo habita em mim, eu estou usando drogas? Eu tenho que criar vergonha na cara, né? E ir para a igreja, se converter dos maus caminhos, deixar, Gálatas 5, essas obras da carne para dar o fruto do Espírito.
deixar de usar droga, deixar de prostituir, deixar a feitiçaria, as obras da carne, e me converter de fato, de verdade, e viver para a glória de Deus. Eu tenho que criar vergonha na cara. Quando você fala que ele é um abençoado, que ele é uma ovelha, isso é simplesmente constrangedor. Quando você fala para uma pessoa que está vivendo errado, e você fala que ele é salvo, isso acaba com a pessoa, quebra as pernas dele. Por quê? Porque ele está crente que ele merece ir para onde? Para o inferno. Vivendo desse jeito? Eu vou para o inferno mesmo. Eu já matei, já roubei, já assaltei, já prostituí, já usei droga. É morrer e ir para o inferno. Aí você vai lá e fala assim: ô abençoado, pela graça você é salvo. Só quem está entendendo. Esse é o amor purinho de Deus. Alô? Não é? O que Jesus falou para Maria Madalena quando ele encontrou com ela? Ela era prostituta. O que ele falou para ela? Sua vagabunda, sem vergonha. Ele falou isso? Está claro ou não está claro? Jesus mostrou para a prostituta o amor de Deus. Todo mundo querendo apedrejar ela. Sabe quem é esse todo mundo? É o sistema religioso, condenando as pessoas que vivem em prostituição, que vivem nas drogas, vivem de uma forma errada. Eles condenam as pessoas. Ah, então vocês apoiam? Claro que não apoiamos. Claro que não concordamos. Mas nós não condenamos. Nós levamos o amor de Deus. Por isso que Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Quem entendeu? Por isso que ele falou que o amor de Cristo nos constrange. Constrange por quê? Porque a pessoa está vivendo errada, mas o amor de Deus é maior. O amor é maior. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há obra da carne maior que a graça de Deus. Pastor, mas eu já matei 20 pessoas. Eu já matei 353 pessoas. Já usei um caminhão de droga num dia só. Uma pessoa que tem olhos iluminados chega nela e fala assim: ô abençoado, vem aqui, ovelha. Ô abençoado, chega aqui. Olha, aí começa a falar da graça. Você já foi reconciliado com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para te salvar. Você já é salvo pela graça. Você está vivendo na carne porque você não conhece o Evangelho. Olha aqui o que Jesus já fez por você. Aí você começa a mostrar. Você já foi batizado em Cristo quando ele morreu. Você já foi reconciliado com Deus, abençoado. Você não pode viver assim não. Você é ovelha. Você não é bode, você é ovelha. Isso vai constrangendo. Aí o que ele faz? Ele se converte. Tá claro ou não tá claro? Deixa eu ler o último texto aqui, vai, senão não dá tempo. Eu queria ficar aqui até as 4 da manhã, mas aí vão pensar que é uma vigília, né? Hebreus 10, para terminar. A teologia tradicional está equivocada a respeito de Deus. Não entendem a graça de Deus. Ou então, se já estudaram, vivem como se não conhecesse, né? Porque dizer que os pecados vai ser perdoado depois que a pessoa aceitar Jesus, depois que ela se batizar, isso aí é uma barganha, é uma troca, né? E essa troca já foi feita na cruz, né? Num certo sentido, Jesus disse: olha, eu vou morrer por vocês para te salvar. A troca era essa. Mas Senhor, eu não mereço. Mas eu te amo tanto que eu vou morrer para te salvar. Lá em Lucas, Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas perdeu quando? Perdeu quando Adão pecou. Aí Jesus veio e morreu, ressuscitou para quê? Para reconciliar, para consertar o estrago que Adão tinha feito. Está claro para vocês? Diga assim: eu estou ouvindo a graça como ela é. Que os pastores evangélicos, pentecostais, tradicionais não têm coragem de pregar e ensinar isso. Eles acham que as pessoas vão virar libertinos. Tem algum libertino aqui na igreja? Eu não conheço, hein? Não vejo ninguém usando droga aqui na igreja. Sou pastor há 22 anos, não vejo ninguém usando droga, não vejo ninguém prostituindo, não vejo nenhum bêbado, pinguço, não vejo. Ninguém vai entrar em libertinagem, porque conhecem Gálatas 5,13. Gálatas 5,13, Paulo disse: irmãos, vós fostes chamados à liberdade. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Por quê?
Gálatas 6:7, não erreis. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. O que plantar na carne, da carne colhe corrupção. Então todos conhecendo a verdade como ela é, ninguém vive em libertinagem. Porque sabe que se errar e plantar, vai colher. Está claro ou não está claro? Diga glória a Deus pelo conhecimento. Palmas. O último texto da noite é Hebreus 10:14, tá? Passei aqui alguns minutos, mas eu não queria passar, mas não tem jeito. O Espírito Santo ele é maior que eu. Hebreus 10:14. Eu teria muitos textos para mostrar, mas não vai dar tempo. Hebreus 10:14. Coloca o dedo no verso 14. Ó. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta, olha o verbo no passado. Olha o verbo no passado. Porque com uma só oferta, olha o verbo, aperfeiçoa, presente? Não. Aperfeiçoará, futuro? Não. Aperfeiçoou, está claro para você? Os verbos. Agora, quando você lia a Bíblia antes de mim, antes do apostolado, você passava por cima dos verbos? Não passava? Aí vai entender como. Não é verdade? Pela graça sois salvos. Você passava por cima, aí não entendia mesmo. 2 Timóteo 1:9, nos salvou. Você passava por cima com tudo. Então aí não entende mesmo. Tem que respeitar o verbo. Olha o verbo aqui, ó. Hebreus 10:14. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre. Quem? Os que são santificados. Já aperfeiçoou. Vocês já estão aperfeiçoados. Já estão aperfeiçoados, já estão salvos, já estão libertos, já estão abençoados. O verbo no passado. Está claro ou não está claro? Favor a ele. A teologia tradicional está equivocada a respeito de Deus. Fazem teologia, os pastores, estudam 5, 6 anos, voltam para suas denominações e ensinam o povo de Deus tudo errado. Porque depois de 5, 6 anos, ensinar que só vai ser salvo quem aceitou Jesus e quem se batizar, isso é ensinar errado. Isso é anular a graça de Deus em Cristo. Isso é fazer da cruz de Cristo em vão. A morte dele em vão. Isso quer dizer que os 5, 6 anos de teologia não valeu para nada. Ou melhor, piorou. Por quê? Se tivesse lido a Bíblia em casa, com temor a Deus e debaixo de oração, com certeza o Espírito Santo ia te iluminar. Como Paulo disse em Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E Cristo, não a teologia, Cristo te iluminará. Eu oro por você, irmão. Eu oro por você, minha irmã. Você que é sincero a Deus, temente a Deus, que crê na Bíblia, que Deus ilumine seus olhos para você ver o que a Bíblia diz, que você já é em Cristo. Você não vai ser salvo, você já é salvo. Você não vai ser perdoado, você já é, porque você já foi perdoado. Não adianta você buscar o Espírito Santo, porque ele já habita em você. É você que não entendeu isso ainda. Os verbos estão todos no passado ou no presente. Na graça não existe verbo no futuro, porque Jesus já te salvou, por isso você é salvo. Já te perdoou, por isso você está perdoado. Já te libertou, por isso você está liberto. Já te abençoou, por isso você está abençoado. Esse é o único, genuíno e perfeito entendimento da graça de Deus em Cristo. Fora disso, é heresia e apostasia. Você tem uma Bíblia igual a minha. Leia a Bíblia aí, ó. Porque se estiver escrito, eu creio. Graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Se tiver escrito, eu creio. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.